Muito boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais um Saúde Mental. É uma satisfação imensa ter aqui conosco a nossa querida Lídia Scaglione. Seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui com você falando sobre esse tema que é muito relevante, que é o Setembro Amarelo. Boa noite, Séfora. Boa noite a todos. Para mim também é um imenso prazer estar aqui, né? Tendo mais essa oportunidade de compartilhar tanto conhecimento quanto também, assim, na prática, né? O que a gente tem passado, vivido, atendido. Então, para mim também é um grande prazer estar aqui. Eu espero contribuir, né? Poder contribuir com vocês aí. Sempre, sempre contribui, é sempre muito bom, porque você, enquanto uma profissional capaz, tira as nossas dúvidas, né? E eu gostaria de encorajar o pessoal que já está entrando aí conosco, ajudem-nos a salvar vidas, né? Compartilhe com seus amigos, de repente alguém que você conheça que tem essa necessidade de ouvir essas instruções, que tenha a necessidade de ouvir palavras positivas e até mesmo receber um diagnóstico, né, Lidiane, sobre o que está acontecendo consigo mesmo. Então, nos ajude compartilhando e chamando o pessoal, porque nós vamos estar falando de coisas muito importantes aqui hoje. Com certeza, com toda certeza, né? É assim, uma das coisas mais importantes que a gente tem, que é a nossa vida, né? É bem precioso e que é único e só nós podemos cuidar, né? Por mais que as pessoas tentem nos ajudar, cabe a nós também decidirmos por ela. Né? É verdade. Nesse caso das pessoas depressivas, né, Lidiane, nós precisamos estar atentos, né? A Ilma Braga está aqui com a gente. Boa noite, querida. Um beijão para você, está interagindo conosco. E nós precisamos ter essa empatia, essa sensibilidade para com as pessoas, né? Que às vezes sofrem de forma silenciosa. Gostaria de pedir para que você falasse para nós um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, por que amarelo, para o Sim. pessoal que está em casa se inteirar sobre o assunto. Então, a princípio, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial, né, de Prevenção ao Suicídio. Então, a princípio era isso, tá? Depois, aconteceu que um americano, ele teve um acidente num Mustang amarelo, né? E só que ele provocou esse acidente, né? E acabou morrendo. Então, foi um suicídio. Né, e ele estava nesse carro amarelo. E os familiares, no velório, eles distribuíram fitas, né, amarelas a todos que foram, tá? E aí ficou o amarelo para destacar, lembrando essa situação e para prevenir, né, como um mês de prevenção, já pegando o dia 10 de setembro, que é do Dia Mundial. E aí ficou setembro amarelo, né? Graças a isso. Sim, esse fato é curioso, né? Eu não sabia, Então, sinceramente. Eu acho que o pessoal, na maioria, também não sabia, né? Mas justamente. a causa em si, ela é nobre. E eu gostaria que você falasse conosco também sobre o índice de suicídio, as Uhum, faixas etárias, né? Eu pude sim, perceber que os jovens estão sendo sim, vítimas dessa sim, malignidade, né? sim. Então, assim, em média, 800 mil casos por ano, né? Geralmente, assim, 32 por dia, isso no Brasil, tá? No Brasil. Assim, tem as características por estados, né? E não tem faixa, não tem classe social, né? Isso aí ele vai atingir todas as classes, tem que estar atento, até na infância, né? A criança também a gente tem que estar atento, porque a gente acha que criança não tem problema. É lógico que a gente não compara. Para ela, aquele problema que para nós seria simples, para ela é imenso, né? Naquele momento, para ela é grande. Então a gente tem que estar atento também, né? E assim, realmente o jovem está mais assim, eu achei interessante porque o jovem ele vai mais em busca, ele fica mais no pensamento, ele fica mais nessa busca, né, de essa inconstância, e aí acaba indo para esse lado do suicídio. Então, assim, a maior taxa é de 17 a 29 anos. E depois vai
mas abaixando de acordo com a idade. O idoso também, nós vamos falar a questão do idoso, porque aí a questão da inutilidade, me sinto inútil, não tenho nada, estou atrapalhando a vida das pessoas que estão cuidando de mim, então aí também tem uma taxa alta, mas não tão alta quanto essa de 17 a 29 anos, tá? E, assim, tem por estado também, mas aí não dá para... Eu não cheguei a pegar cada um, né? Achei que ia estender, mas em média é isso mesmo. Eu achei interessante, que eu ia falar, é que a questão o homem, ele comete mais suicídios, mas a mulher tenta mais. Nossa. Entendeu? O homem, ele consegue mais. Por exemplo, se ele vai de fato. A mulher, ela tenta mais. Né? Então, a gente vê que, assim, ela vai, mas ela ainda tem aquele receio, acho que aquela, assim, algo segura, né? Ela é mais emocional. O homem, como em geral, é mais racional, aí ele vai de fato, quando ele O toma que a decisão. deixa uma reflexão nítida, né, de que uma pessoa que faz uma tentativa de suicídio, na verdade, ela não quer morrer, ela quer Sim, sair daquele quadro, né, daquela situação exatamente. desconfortável. Isso. Então, o suicídio é a consequência final do processo. Já aconteceu um monte de coisas, né, com ele, com essa pessoa, e aí o suicídio, ele é aquilo assim, até anotei que eu achei muito interessante, porque fala assim, que ela tem as etapas, né, o pensamento, que aí vem tudo aquilo, né, o plano e a tentativa. Então fica um tempo planejando. E nesses meio tempo, as pessoas vão deixando vestígios. E é aí que a gente está atento. Porque às vezes são entre linhas, né? E aí eu coloquei aqui que eles, a questão deixa eu só encontrar aqui para poder, que eu achei muito interessante, que é justamente confirmando o que você falou, da questão deixa eu só colocar. Do A dor. desejo de sair da situação, né? E não Isso, não, então, dar mas aí cabo vem da a vida. questão da dor, né? A saída da dor. É a última estação ali do que está sentindo, não encontrou mais nada, já tentou várias coisas, sabe? Então, com isso, acaba chegando a essas etapas, pensamento, tentativa e, pensamento, plano e tentativa, sabe? Eu achei muito interessante essa questão que envolve, assim, são irreversível. À medida que a gente vai falando, eu vou lembrando também, que eu achei que vai destacando essa parte. Achei, aí ó, assim, o pensamento, ele é intolerável, eu não estou suportando mais estar dentro de mim. Ele é inexplicável, inescapável, quer dizer, eu não consigo sair, a dor é imensa, e interminável. Então você não tem alívio, porque a gente, quando sente uma angústia, a gente sente aquela angústia, mas aí logo que você vence aquilo que você precisa, você acalma, tranquiliza e segue em frente. Quando a pessoa já está nessa situação, não tem alívio. Ela mal dorme com isso, mal acorda com isso, aí com isso ela vai ficando assim, não encontra nenhuma saída para aquilo que ela está sentindo, não tem um alívio realmente. Então, só dela estar nesse processo de pensamento, né, plano e tentativa, ela já sente aliviada. Aí ela vê que é isso mesmo, né? Por isso que não tem como a gente falar que uma pessoa, ela tá, julgar mesmo, né? Não tem como, porque ela está doente. É uma doença. Eu pude presenciar uma situação dessa na minha família, Lídia. A minha avó, ela, sem querer expor a situação, né? Mas assim, ela sempre foi uma mulher muito bondosa, muito devota, até inclusive da igreja cristã e tudo. Para entrar um pouquinho nessa questão
eu não sei se seria um preconceito, né, mas uma falta de sabedoria, eu diria, né, para lidar com a sim, situação. sim. E quando ela perdeu meu avô, obviamente por ter vivido praticamente sua vida toda com ele, ela se sentiu sem chão, né? Uhum. E nesses pequenos detalhes que você mencionou, antes da pessoa cometer o ato, o suicídio, né? Ela vai deixando algumas mensagens que Isso. na maioria das vezes nós não temos tido uma percepção. Eu gostaria de contar isso, né, para Uhum. encorajar as pessoas que estão nos assistindo até essa percepção, ter um pouquinho de malícia na tristeza do próximo, né? Claro. Porque a minha avó ela já não dormia mais. Quando era de Uhum. madrugada, ela ficava andando pela casa. Mas a Olha. gente não imaginava, não que a gente Uhum. negligenciou, né? Mas Sim, a gente sim. não conseguia identificar de forma que a gente poderia tirar dela o Uhum. desconforto, né? Uhum. E infelizmente, num belo dia aconteceu e todo mundo ficou chocado, porque a gente Uhum. não imaginava que o desconforto dela levaria a essa Claro. situação, Sim, né? E eu sim. gostaria de pedir um esclarecimento seu enquanto profissional sobre como esclarecer essa situação, como que a gente consegue chegar na pessoa quando a gente começar a identificar alguma coisa, qual que é a Uhum. melhor forma da gente esclarecer esses transtornos? Sim. Então, primeira coisa, eu digo que até o tema desse ano é isso. Melhor forma de prevenir, a melhor de todas é falar. É falar sobre o assunto. Mesmo, não adianta você falar para a pessoa, levanta daí, vamos comigo ali, nós vamos tomar um sorvete, não adianta. O céu para ela todo dia é cinza. Pode estar o sol que for, pode estar, sabe, para ela é todo dia cinza, ela não vê sentido nisso tudo. Então, é mostrar, eu estou aqui do lado, né? Eu estou aqui para o que você precisar. Eu estou do seu lado. Esse apoio é fundamental, conversar, o que você está sentindo, porque aí vai percebendo, né? A pessoa vai deixando, às vezes, escapar nessas entrelinhas, como a gente falou, o que ela está sentindo. E a questão mesmo, às vezes chorar, andar, não conseguir dormir. O não conseguir dormir, uma coisa já puxa a outra, porque você não dorme, você já fica desconfortável. Aí você sente isso, você já não consegue mais concentrar, o humor já altera. E aí isso vai também dando uma angústia muito grande, porque todo mundo deita, dorme, descansa e você não consegue. Então isso já vai gerando uma angústia e faz com que a pessoa já vai piorando o estado, né? Esse estado. Então, assim, pegar às vezes a pessoa que está mais próxima, que tem, né, assim, um relacionamento melhor com aquela pessoa que está passando por isso, e abordar mesmo o que está acontecendo, o que você está sentindo, eu estou notando. Então, é fundamental que as pessoas abordem isso, que falem isso, porque a gente vê que tem a questão dos tabus, né? Tem a questão mesmo, dificuldade de falar no assunto, medo, vergonha, né? O que o outro vai pensar, o que as pessoas vão falar. Eu sou uma pessoa fraca. Se for uma pessoa que às vezes tem uma fé, pode pensar assim, nossa, mas é falta de Deus. Não é, de jeito nenhum. É uma doença, né? Tem gente que fala até que é o demônio, né? Então, Assim, que demoniza de fato a situação. sim, sim. Fica E num ao mesmo bloqueio maior. tempo, claro, e ao mesmo tempo, não é isso. A pessoa está precisando de ajuda e não é só emocional, né? Não é uma coisa somente emocional, se torna algo físico, porque a gente viu que na questão do idoso, né? A questão emocional ali de estar, ou por estar passando por alguma doença mesmo, né? Às vezes até assim, alguma doença degenerativa e se sente assim, eu sou um peso na vida das pessoas. Então, isso vai levar a uma depressão, né? Então, uma coisa vai puxando a outra. E aí ela não consegue ver mais sentido mesmo. Tá? Ou então, assim, não, eu vou vencer isso sozinha porque eu tenho que ser forte. Eu não tenho que ser forte. Eu vou até onde eu dou conta, mas se eu não estou dando conta, é melhor eu pedir ajuda. A ajuda está para isso, né? Então, para isso que a gente tem a psicologia, para isso que a gente tem a medicina, no caso a psiquiatria, né? E o tabu maior, né? O psiquiatra. Porque há muitos anos, né, a gente via os psiquiatras mais dentro dos sanatórios.
Hoje, não. Hoje eles estão dentro dos hospitais, nos consultórios, em todos os lugares. E aí, a gente cuida, eu tô com uma dor no estômago, eu vou procurar o profissional, vou procurar um gastro, eu tô com um problema, sentindo alguma coisa no coração, ou eu vou procurar o cardiologista, e eu não posso procurar o psiquiatra para cuidar dessa área que aí é física. E eu preciso dessa medicação que me ajude. Então, se existe, por que eu vou ficar sofrendo? Depois a retirada, e é com essa retirada corretamente, é que aí vai ser tudo bem feito, de acordo, né? Mas se for para me sentir bem, por que não? Só que a diferença está justamente aí, nessa procura, né, daquilo que é certo. No caso, eu tô passando por esse momento, às vezes eu vou precisar de medicação, sim. Mas o que me causou? O que me provocou isso? Por que me veio? Porque tem a questão genética, né? Então, por exemplo, se na família teve problema de suicídio, não quer dizer que a pessoa vá suicidar, mas ela tem que ficar mais atenta, assim como a depressão. Ela tem que ficar mais atenta. E a pessoa que comete o suicídio uma vez, ela precisa ser mais monitorada, principalmente nos primeiros momentos. E não é porque deu uma aliviada que ela pode ser deixada. Ela ainda não melhorou. Ela precisa ser acompanhada por um bom tempo, né? Tanto na medicação quanto na terapia. Porque a terapia vai ajudar ela a resolver isso que ela tem consigo mesma. Essas situações, o que isso causou? Não é porque alguém da família cometeu um suicídio ou teve uma depressão que eu preciso ter. Não é um papel que eu visto e tenho que cumprir. Não é. Eu posso correr atrás para não estar, para não sentir, para não deixar que isso aconteça. Então, por isso que é prevenção. Sim, eu achei bacana demais esses exemplos que você deu. Lide, pessoal, eu só vou pedir um segundo de licença, que os meus cachorros, eu tenho 3 cachorros, eles não para de latir, só vou fechar a janela aqui. Tá, joia. Pronto. Eu achei muito bacana o fato de você falar sobre os profissionais específicos, né? Nós vivemos em um país que é considerado laico, mas é cristão. Então, eu acho que é muito pertinente a gente tem que ter uma mente aberta, né? Enquanto profissional, enquanto ser humano e pessoas que buscam uma espiritualidade independente de religião. As pessoas precisam entender que o fato delas irem para a igreja, né, seja ela qual for, evangélica, católico, se é umbanda, o que seja, sua fé, nós somos todos filhos de Deus. Mas muitas pessoas confundem e nós gostaríamos de encorajar a compreender que Deus deseja que a gente cuide da nossa saúde e que Ele deu sabedoria aos homens para nos ajudar também. Com certeza. Né? Entra a questão que você disse sobre a medicação, que até um determinado tempo nós somente víamos os psiquiatras vou falar de uma forma bem pejorativa, né? Em caso de louco. Mas a gente tem entendido que não é assim, né? A correria, a vida que a gente leva hoje é tudo muito corrido, é tudo muito imediatista e acaba fazendo com que a gente tenha uma necessidade hoje não somente de Deus, nós sempre precisamos dele para tudo, mas existem outras vertentes que ele deixou, porque não é só apenas na fé que a gente vai resolver tudo, é na ação também, né? A fé sem obras, ela é morta. Exatamente. Então, eu achei que você foi muito feliz nessa sua afirmativa. Não, e assim, a gente vê questões, né, como eu falei também no início, como eu sou uma pessoa muito religiosa, igual você falou, independente da religião, então eu não posso, né, admitir que eu não sou fraca, eu sou forte, tal. A gente é humano, é o nosso lado humano, né, é o nosso lado que a gente precisa olhar para ele, né? Então tá aí todas essas especialidades. Não que eu esteja dizendo que, né, você vai no médico, é claro que ele vai olhar aquilo que precisa, é lógico. Só que chega, assim, a gente sabe a tranquilidade que é o médico daquela determinada área, ele cuidar dessa área, porque aí ele vai saber tanto colocar, né, a medicação correta, quanto tirar na hora exata.
né? E aí esse processo não traz tanto sofrimento. E ele, hoje em dia, nós contamos com medicações assim, mais tranquilas de serem monitoradas, de serem usadas e serem tiradas também, né? Mas eu digo assim, com a terapia, com o apoio da terapia, a reincidência é menor, porque você tem aquele apoio onde você vai contar, né? Com Um que você vai, tratamento, né? um tratamento certo, né? E isso é uma equipe, né? Tanto a religiosidade, a fé, quanto o médico, quanto a terapia. Então, é uma equipe que cuida da gente, né? E o corpo fala. Então, ele, de Sim, alguma forma, ele grita quando a gente não escuta, né? Quando ele fala e a gente não escuta, ele grita. Então, é importantíssimo a gente ouvir. E não é deixar, verdade. assim, ir empurrando, empurrando, até que chega num ponto que eu sinto que eu não estou dando conta mais. Então, por isso, a prevenção. A gente deve pensar nisso. E no momento também, Verdade. né, que a gente vem tentando retomar, mas ainda, né, cheio de restrições, aos poucos, e aí a gente está mais sozinho. Então, a gente precisa saber também que estar sozinho não quer dizer não estar em boa companhia, né? Basta eu procurar coisas boas, né? Eu vou ligar a televisão, eu vou assistir aquilo que me faz mal, para quê? Né? Então eu pego um bom livro, eu vou assistir alguma coisa que eu goste, que me faça bem. Se eu não estou bem, para que eu vou assistir um filme que me faça mal? Então eu vou pegar um filme mais engraçado, um filme mais, né, assim, uma dança que eu gosto, uma música para ouvir. Então eu vou alimentar daquilo que eu preciso, né, para que eu me sinta bem. Então essa contribuição é muito importante, né? É verdade. Falando em contribuição, eu tô vendo que o pessoal tá interagindo com a gente bastante aqui, Lídia. Olha, Ai, que a bom. Vanderlei marcou um pessoal, isso mesmo, gente. Chame o pessoal para poder estar assistindo, porque eu tenho certeza que nesse mês de setembro, não apenas agora em setembro, né, Lídia, mas é importante a gente ter uma atenção especial. E eu quero mandar um beijo para todas as meninas que estão participando aqui com a gente, a Roseli Fabre. Aí uma a gente já tinha falado, né? A Uhum. Elizabeth, a Ângela, a Dalva Nogueira, adoro ela, é uma gracinha. Tive com ela na igreja essa semana que passou. Muito obrigada pela participação de vocês, a Cristiane, a Tamara. Então, fiquem ligadinhos aí conosco, pessoal, porque é muito importante, né, Lidiane? Todos nós podemos Sim, ser um salva-vidas, né? Podemos com ser o herói da certeza. vida de alguém. E trazendo Sim, esse bate-papo um pouquinho mais para a questão da individualidade, você falou sim, sobre estar sozinho não significa não estar em boa companhia, né? exatamente. Eu noto que eu li hoje que 90% dos casos de suicídio, essas pessoas elas têm um transtorno, né? Elas já carregam consigo um transtorno. E seria legal dizer que essa doença, depressão, ela faz com que a pessoa se torne um vitimista? Pode acontecer? Pode acontecer sim, sabe? Porque sempre a gente sabe que tudo que traz assim, tudo que traz um gozo, né? Tudo que traz um prazer, a pessoa continua. De alguma forma, ela se sente valorizada. Então, se ela tiver isso, ela acaba continuando nisso. Ela tem alguma coisa que aprenda ali, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem que pode ajudar, né, essa pessoa a, a querer ir para frente, a buscar uma ajuda, a gente tem que ir mostrando, ou até o profissional mesmo, que ela só está perdendo, não, não, não dando o primeiro passo para sair disso, né? É Mesmo que ela não verdade. tenha força, mesmo que às vezes ela ouça que ela enxergue tudo cinza, a gente tem que falar para ela que o mundo tem cor e que eu vou ajudar ela a encontrar a cor de novo, né? Eu vou ajudá-la a ver o mundo de outra forma. Mas é necessário que ela busque também, que ela pelo menos aceite ir, né? Em busca disso. Mesmo que ela não consiga sozinha, eu tô aqui, eu te dou o braço e a gente vai junto. Um primeiro passo, né? Exatamente, né? No início, às vezes eu tenho que trazer o profissional até a pessoa, né? Quando está acamada, que às vezes chega num ponto, né? Então, assim, por isso que a gente tem que estar sempre olhando mesmo, né? E assim, não é só
O transtorno, nós temos a parte, por exemplo, como eu falei, das doenças, né, propriamente ditas, físicas, e nós temos os transtornos, né, então, bipolaridade, depressão, né, e nós temos a questão do Alzheimer, né, são questões, assim, que podem levar a pessoa a cometer um suicídio. Então, a gente tem que estar sempre atento. E uma coisa que eu acho importantíssima é da gente falar sobre isso. Não sei se você já ouviu esse termo da depressão sorridente. A pessoa, ela mantém, né, para todo mundo um sorriso no rosto, tá tudo bem, né? Não, na medida do Aparente, possível né? tá tudo bem, ela tá ótima, né? Só que quando acontece, você fala, como assim? A pessoa? Não, não é possível. Mas ela mantém aquela máscara que faz com que ela consiga, por um tempo, levar a vida. Mas que, no fundo, a hora que ela não dá conta dessa máscara mais, ela acaba cometendo suicídio. Entregando, né? Então Gostaria de aí. pegar. Pode concluir, depois eu falo. Então, é só isso que ela tem. É aí que a gente tem que estar mais atento, porque quem está mais próximo não é que vai conseguir tudo, mas pode conseguir ajudar mais. E mesmo se chegar no ponto, né, vamos dizer assim, de acontecer essa situação, pelo menos todo mundo tentou. E Tentou aí, ajudar. todo mundo tentou. Então já vai sentir um alívio de ter tentado, de ter visto, de ter corrido atrás. Então não quer dizer que vai dar o resultado esperado, porque não dá para prever. Sim. Mas pelo menos assim tentou. Dentro dessa a proposta do nosso quadro até saúde mental, nós acreditamos que o que faz a saúde mental são vários aspectos, né? E você, Sim. enquanto profissional, eu acredito que você possa nos explicar isso de uma forma ainda mais nítida e clara. Mas com relação à decisão, né? Ao você de fato ser protagonista da sua vida, entender que cada um tem o poder de escolha, né, Lidiane? Nós Sim. temos o poder de escolher. Sim. E agora falando um pouco não da pessoa que enfrenta a dificuldade, mas das pessoas que estão ao redor, que podem estar convivendo, né, com alguma pessoa depressiva, que tenha uma ansiedade exacerbada, uma tristeza constante, que talvez ainda não reconheceu que seja uma depressão. Talvez seja alguma situação, né? Porque tem uma diferença entre depressão e você ficar triste por alguma coisa que aconteceu recentemente. Com certeza. Mas ainda assim a gente precisa dar a abertura para que a pessoa fale, mas existem pessoas também que têm a dificuldade de exteriorizar. Então, eu acho que também compete a nós criarmos um cenário para que aquela pessoa, em algum momento, ela consiga entender que se ela, em algum momento, tiver o desejo de se abrir, que nós seremos as pessoas certas para ouvi-las, né? Não julgando, não ridicularizando, não pormenorizando a dor alheia, né? Que entra na questão da autorresponsabilidade. Nós somos responsáveis por aquilo que nós decidimos, mas é importante também a gente saber que nós podemos ajudar a aliviar o fardo um do outro, né? Sim, sim. E acontece assim, que a pessoa que está em volta, ela, às vezes assim, o que está acontecendo nessa correria toda que a gente vive, né, nesse mundo corrido que a gente vive, então às vezes a gente não para observar o que está ao nosso redor, né, e aí que mora o perigo. Então, por isso que eu falei, não quer dizer que a gente não é, nesse momento, assim, quem está em volta, né, vendo por esse ângulo, a gente não é dono da vida da pessoa, nós não temos como controlar. Mas se eu conseguir fazer alguma coisa, né? Tô aqui, estive aqui o tempo todo, tentei ajudar, há um alívio muito grande, né? Porque aí a pessoa, ela sente aquele alívio de ter ajudado, de ter tentado, mas não é um controle. Controle a gente não tem. É verdade. Né? Então E é às isso vezes que tem que... a pessoa saber que tem, porque tem pessoas e pessoas, né? Mas ela saber, não, quando realmente desabar, eu tenho alguém ali que eu posso contar.
né? Eu Uhum. tenho alguém que vai poder me dar uma luz. E eu acho que Sim, isso é uma coisa que a gente vai conquistando na vida do próximo, né? isso. Porque cada um dá aquilo que tem. Sim. Se dentro de uma família, né, a pessoa ela não identifica que existe pequenas atitudes de amor, pequenas atitudes de tolerância, de importância, eu Uhum. acredito que ali, enquanto família, isso só vai servindo para a pessoa sentir que aquela ideia que ela incutiu na mente dela é uma realidade, né? Sim. Infelizmente, pela insensibilidade da gente, na maioria das vezes. Uhum. Sim, e uma coisa que eu, né, enquanto você falava, eu também refleti aqui, porque assim, não existe culpa, não é culpa de ninguém, né? Então, assim, nem quem está em volta e nem quem está passando tem culpa do que está acontecendo. Então, foi eu que Sim, não vigiei, foi eu que não olhei, foi eu que não. Não, né? Aonde eu errei, de forma nenhuma. Né? Como já dissemos, isso é uma doença, né? Então, assim, precisa ser tratado, é claro, mas ao mesmo tempo, não foi porque eu deixei de fazer, não foi porque eu deixei né, se eu conseguir estar ao lado, dizendo, eu estou ali, como você falou, eu estou do teu lado, eu estou aqui você precisando, só de ter isso, você já está fazendo alguma coisa. Você já com está levando a certeza. pessoa, né? Assim, ninguém leva ninguém a lugar nenhum, mas assim, você já está conduzindo, né? Ali Contribuindo. contribuindo para a pessoa querer sair ou ter um ponto de partida. Né? Então é muito importante a gente colocar, porque ter uma culpa, sentir uma culpa é muito ruim, mas isso não tem como a gente prever, né? Até a própria OMS coloca que não há dados afirmados de que, assim, se a pessoa disser tal coisa é porque ela vai fazer ou não. Quando ela fala é porque ela não faz. Não, não tem como, não existe isso. É Ela relativo pode, é demais. relativo, ela pode não falar claramente e fazer, ou ela pode ficar falando e não fazer, ou ao contrário também, É verdade. E nesse né? Setembro Amarelo, dentro desse projeto, existem algumas ferramentas que nós possamos discorrer sobre, como, por exemplo, o exemplo que você nos deu de uma pessoa que acabou de sair de uma tentativa, né? Sim. Essa questão de vigiar o cenário onde a pessoa vive, né? Por exemplo, Uhum. uma pessoa que tentou suicídio, ela mora num Sim. prédio, é, Uhum. ter contato com coisas letais e etc. Sim. Tem alguma ferramenta nesse aspecto? Eu acho assim, de forma que a gente vai quando, assim, colocando mais proximidade. Quanto mais pessoas ali, mais pessoas que estão junto ali participando, estiverem mais envolvidas, ocupando o tempo daquela pessoa, conversando, não como uma forma da pessoa perceber que ela está sendo vigiada, entendeu? Mas que tem alguém do meu lado Cuidada, né? Sendo cuidada. cuidado, exatamente. Então você vai ali abordando, né? Realmente vai tirando aquilo que pode favorecer, né? Igual eu falei, controle a gente não tem, mas a gente vai tentando. Então eu tentei, eu fiz o que eu podia, isso alivia, né? E aí e tentar esse acompanhamento, que é o principal, porque o acompanhamento que vai entrar nessa parte, nessa área do emocional, onde a pessoa está com essa lacuna aí de vida, né? Eu não estou sentindo a presença da vida, eu não estou achando uma brecha para eu viver, não estou achando um meio, né, para que eu sinta vontade de viver. Então aí são os recursos, né? Que ela já vai, se ela tentou, ela já vai sair dali medicada, né? Se ela Sim. aí a partir dali é que ela quem está em volta é primordial que ela busque também essa ajuda, né? Não só de continuar esse tratamento, quanto do profissional, uma terapia, alguma coisa assim, né? E quem puder vai revezando, vai, né? Assim, tomando o tempo dessa, quanto mais ocupada essa pessoa tiver, menos chance ela vai ter de procurar, né? Assim, De até que recair. ela tenha condições de avaliar se ela quer ou não.
realmente Sim. não estar aqui. E com relação ao propósito de vida, né? A pessoa, eu creio que o ser humano ele está numa constante busca, né, Lidiane? Sempre procurando como se preencher, como trazer sentido aos seus dias. E tanto para a pessoa que sofre da depressão quanto as pessoas que estão ao seu redor, a minha mãe fala muito isso comigo. Ela fala assim, Séfora, se nós vivermos focados em nós, todos nós estaremos fadados a sofrer com a depressão, né? Uhum, Porque sim. quando nós olhamos eu, as minhas dificuldades, as minhas perdas, as minhas lutas, nós perdemos um pouquinho, não, nós perdemos totalmente essa sinergia, essa energia na qual nós fomos Uhum, criados para trocar, né? Nós com fomos feitos certeza. para trocar experiências, para aprender com os fracassos e sucessos Uhum, alheios. sim. Então, acho que é muito válido a gente encorajar também, né, o pessoal que está nos assistindo e Uhum, refletir nós mesmos sobre não ficarmos pensando sobre nós mesmos. Uma uhum, forma de servir, né, de que maneira nós podemos ser útil na vida do outro, porque com certeza. um ato de bondade, de repente, que você faz num dia triste faz toda a diferença. Eu lembro que Sim. quando eu perdi a minha avó, foi uma ferramenta que me ajudou muito. Foi Uhum, a prática da caridade, porque eu senti que eu também estava entrando numa depressão. E uhum, eu achei que isso deu muito certo quando eu comecei a focar, a solucionar o problema das pessoas. E uhum, como eu sou cristã, nós somos encorajados a fazer propósitos, votos com Deus, né? Que a gente chama na sim, igreja. E sim. eu fiz um propósito de fazer caridade para as pessoas enquanto eu tivesse de carro. Então eu lembro que sempre quando eu vi um senhorzinho ou alguém na rua, a pé, eu oferecia carona. Uhum, E até aproveitando esse ensejo, as pessoas elas não estão acostumadas, nós não estamos acostumados com gentileza, né? é verdade. Porque quando eu notei que quando eu oferecia carona para o pessoal, principalmente para os senhorzinhos mais velhos, eles olhavam estranho, tipo assim, ixi, acho que vai me roubar, acho que vai me sequestrar alguma coisa desse tipo, É né? verdade, Mas é verdade. é, tirando o foco dessa questão, né, voltando para o bem-estar de praticar o bem. Porque quando a gente Uhum, está triste, a gente faz algo de bom, aquilo ali gera algo diferente dentro da nossa uhum. áurea, né, do nosso ser, da nossa energia. Eu acho que acaba acontecendo uma troca de energias, né? Sim, sim. É porque quando a gente olha para o problema da gente, ele fica enorme, porque é só ele, né? Quando ele cresce realmente, só eu, então o meu problema é maior, a minha dificuldade é muito grande, mas aí quando você chega num lugar onde você vê um sofrimento que é nítido, aí você vê o tamanho que fica o seu problema, né? O problema da gente. Então é aonde isso cria, né? Causa um bem muito maior. Então, realmente, quando eu estou achando que a minha vida está muito ruim, que eu não tenho mais sentido, isso assim, claro, fora de uma depressão, um momento, né? São momentos de Sim, dificuldades. Aí, isso ajuda eu ter, né, eu ter um outro olhar sobre a vida, sobre o mundo, e aí às vezes me dá um estímulo mesmo, porque é o sentido, a gente precisa como ser humano de um objetivo, de um foco, de um estímulo, de uma motivação. Então, se olhar para mim tá difícil, então eu olhando para o outro, aí eu consigo, às vezes, ver além, né, de mim mesmo. Né? E tem até uma frase do Jung, que ele diz, né, quem olha para dentro sonha, quem olha para fora desperta. Então, é bem isso que você perfeito. falou, né? E aí, assim, se a gente olhar ao nosso redor, com certeza a gente vai ver sofrimentos muito maiores e isso pode, como fez com você, pode despertar e aí o nosso problema fica pequeno e a gente fica grande para enfrentar ele, É verdade. né? É verdade. Infelizmente, nós estamos chegando ao final da nossa live, mas eu gostaria de pedir que você desse as suas considerações finais, que são sempre com sábias palavras, né? Gostaria de salientar mais uma vez o quanto nós aprendemos muito com a sua sabedoria, com o seu profissionalismo, Lid. Imagino. Nossa, para mim, assim, é bom a gente. Eu me sinto muito realizada, né, em poder dividir
tanto a parte assim da prática de consultório, né? Porque a gente fala, mas a gente escuta muito, então assim acaba que a gente olha, vê um pouco mais dentro, né, das pessoas com seus sofrimentos, com aquilo que trazem, mas que tudo tem uma saída na vida da gente, né? Tudo tem um para quê, e às vezes aquilo que a gente está vivendo tem um propósito, e é através dele que vai fazer com que eu desperte, como nós falamos agora, né? Com Então, assim, certeza. teria muita coisa para a gente falar, muita coisa para a gente discutir, mas isso aí, você mesmo, Séfora, vai colocar, né, a cartilha aí, né, para poder, quem quiser saber mais, fatores, características, tem inúmeras coisas que dá para a gente ler, né, e colocar a par e ver aonde eu posso ajudar as pessoas. Mas eu acho que principalmente eu, assim, eu ter um olhar assim apurado à minha volta, tirar o olhar de mim mesmo, como você, aproveitando o gancho que você falou, eu acho que basta eu levantar a minha cabeça e olhar ao meu redor, né? E aí eu vou ver o quanto eu posso contribuir, o quanto eu posso ajudar as pessoas, e isso eu vou estar me ajudando, porque eu não vou ter tempo também, né, de colocar os meus pensamentos assim, à mercê de coisas negativas. Então, se tem pessoas negativas ao meu redor, ou eu ajudo elas a serem mais positivas, né, ou eu, assim, com toda gentileza, eu afasto, e, né, ou eu conduzo ela comigo, ou eu afasto e vou procurar quem me faça bem, Perfeitamente. né? Então é importantíssimo que eu me cerque, não é quantidade de pessoas, eu não preciso ser uma pessoa que tenha milhões de amigos, isso até é impossível, mas que aquelas pessoas que estejam à minha volta me façam bem, né? É As pessoas que verdade. não fazem bem para mim, eu devo, assim, né, com todo carinho, com todo respeito, me afastar e ir em busca daquelas pessoas que me fazem bem, para que eu possa fazer o bem também para elas. Né? Então, acho que é muito importante. E não deixando de falar também, que eu já ia me esquecendo, nós temos, né, o número 188, que é um número onde ficam pessoas, são pessoas que não ganham nada para estar ali, elas são Voluntárias. voluntárias, perdi a palavra, voluntárias e que estão ali à disposição, que às vezes a pessoa está naquela fase do pensamento, plano e tentativa, e ela vai até lá, né, e ela liga e tem alguém ali para escutar. Então, esse 188, ele está à disposição 24 horas, para que as pessoas tenham acesso também a uma ajuda. Mas não deixa de procurar. Eu acho que a vida vale a pena. Se a gente está aqui, a gente já ganhou na loteria, não é? Porque nós somos Com certeza. milhões, né? Milhões até que chega até nós. Então, nós já ganhamos a nossa vida, que é um presente. E quando a gente vive esse presente, que o nome já diz, né? Esse presente, a gente não vai nem para o passado, que leva à depressão, e nem para o futuro, que leva à ansiedade. Então, viva o presente, que o nome é para isso, e vai à luta, vai em busca. Porque se hoje não está bom, amanhã vai ser melhor. Basta que eu dê o primeiro passo. Perfeito, com certeza. Eu gostaria de pegar esse finalzinho seu, né, para encorajar as pessoas que estão nos assistindo, né, sobre o poder que você tem, o poder que nós temos, né? Deus nos deu um poder de desfrutar de tudo aquilo que Ele nos deu. Cada um de nós, né, vocês que estão nos assistindo, cada um de nós temos um projeto especial que Deus tem para cada um de nós, mas nós somos responsáveis pelo que nós estamos fazendo com o presente, que é o que você acabou de dizer, né? Deus nos deu um presente e nós precisamos preservar, cuidar desse presente. Gostaria de deixar para a meditação de vocês essa reflexão de que aquele que nos criou, Deus que nos criou, ele não nos colocou aqui para que nós ficássemos perdidos e dispersos, né?
Ele nos deu a sua presença, nos deu a sabedoria dos homens, os psicólogos, os psiquiatras, os terapeutas, né? E toda essa equipe é parte de um projeto que ele tem para a nossa vida, né, Lid? Porque nós temos espírito, alma e corpo. Então, nós precisamos cuidar da nossa mente, cuidar do nosso corpo. E quero encorajar vocês a estarem atentos, não somente agora em setembro, mas sempre que seja um mês de reflexão para a nossa vida toda, para que nós venhamos ser responsáveis pela nossa vida e também responsáveis por aquilo que nós despertamos nas outras pessoas, né? Todos nós estamos num processo de aprendizagem. Eu tenho coisas que eu preciso retificar na minha vida, a Lidiane tem, você que está nos assistindo tem. É isso que faz de nós um ser humano. Então, eu gostaria de encorajar você que está tendo alguma dificuldade, depressão, ansiedade, tristeza, se apegue na sua fé, na fé em Deus e vá atrás de uma ajuda, né? Vá atrás de uma pessoa competente, capaz para te ajudar, seja em qual segmento você vai precisar. Nós vamos estar disponibilizando aqui no nosso canal também essa cartilha que a psicóloga Lidiane falou para gente, né? Para que vocês tenham um maior conhecimento sobre esse movimento e ir a fundo para que nós possamos, de fato, colocar todo esse projeto em ação, né, Lidiane? Não apenas em setembro, mas que nós tenhamos o conhecimento para levar isso para a vida toda. Um beijão para você, Lidiane. Que Deus abençoe muito você na sua caminhada. Depois eu quero deixar também o seu contato para o pessoal, se alguém precisar, né? Nós temos uma profissional muito competente. Que Deus abençoe muito vocês, todos vocês que participaram conosco. A Jéssica, a Titunina, um beijão. A minha mãezinha querida, a Sandra, a Regina, que Deus abençoe todos vocês. Tenhamos uma noite de muita paz. Muito obrigada, viu? Um grande abraço, foi um prazer novamente. Para mim é um grande prazer estar aqui, viu? Fica com Deus também. Um beijo a todos, beijo. Deus abençoe, tchau. Amém, você também, tchau.